desse bom jogo no Newton Santos, um empate entre Botafogo e Bahia, 1-1 em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. É só o jogo de ida, hein? Na semana que vem, a volta lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Vamos falar também sobre o outro jogo da noite. No Morumbi, o São Paulo derrotou o Goiás pelo placar de 2-0. Convido vocês aí de casa já a participarem com a gente, por meio da hashtag Troca de Passes. Vai lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens pra gente. Você, torcedor do Bahia, torcedor do Botafogo, o que achou desse empate em 1-1? Ficou de bom tamanho? Poderia ter sido melhor? Queremos ouvi-los, tá legal? A mesma coisa com os torcedores de São Paulo e Goiás, que são as torcidas envolvidas nos jogos desta noite. Carlos Eduardo Mansur. Devo dizer que vou chover no molhado. Já tinha ouvido falar isso, Mansur? Vou chover no molhado? Algumas poucas vezes. Mas mais um jogo bom do Botafogo no Newton Santos, né? Mais um jogo divertido, um jogo de bom nível, como tem sido sempre que o Botafogo joga em casa, independentemente do adversário. Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jéssica. Todo mundo que assiste o Troca. O Botafogo vem numa sequência que não tinha acontecido com o Arthur Jorge, né? De 3 jogos sem vencer. São 3 jogos seguidos sem vencer. 3 jogos sem vencer. São Paulo, o empate no Morumbi, o jogo com o Cruzeiro no Newton Santos e o jogo com o Bahia hoje. E até houve um princípio de impaciência da arquibancada no final do jogo. Injusto, agora, né? Assim, mas a gente compreende a reação do torcedor, mas o empate no Morumbi foi num jogo de altíssimo nível. O 3-0 do Cruzeiro foi um jogo que o Botafogo se desequilibrou defensivamente, mas que não fez, longe de fazer um jogo para perder de 3-0. O placar é muito exagerado. O Botafogo criou oportunidades suficientes, até para ter, num jogo que me pareceu que perdeu muito mais ao equilíbrio do que uma sobra de um time sobre o outro, com todas as virtudes que o Cruzeiro demonstrou naquele dia. Mas o placar, para mim, ele não conta bem o jogo. E hoje eu acho que foi um jogo dividido em etapas. Achei o Bahia, após o Botafogo fazer o gol no início, o Bahia domina por mais tempo o primeiro tempo, e no segundo tempo acho que o Botafogo corrige algumas adaptações que o Arthur Jorge tentou fazer na maneira de defender para enfrentar esse Bahia que é tão móvel. E acho que o Botafogo sentiu isso na primeira etapa, começa a pressionar melhor, marca melhor, fica mais tempo no campo de ataque e tem o domínio do segundo tempo. No todo, 1-1 não fica mal pro jogo, embora a gente até possa dizer que talvez o Botafogo tenha tido um pouquinho melhor, as oportunidades um pouquinho melhores no todo do que o Bahia, mas o 1-1 não chega a ser um absurdo porque a gente viu hoje no Newton Santos. É isso, mas... No Newton Santos achei o jogo mais equilibrado, só para fazer o destaque em cima do trabalho do Bahia. Achei um jogo que o trabalho foi muito bem feito de posicionamento do Bahia. Não teve muita ação ofensiva, não teve muitas chances de gol, mas conseguiu evitar o jogo de transição do Botafogo. Achei um Bahia muito organizado em campo, bem postado, neutralizando esses caminhos de ataque do Botafogo. Isso empobreceu bastante. Houve empate com o Botafogo, até porque o Bahia não pode empatar com o Bahia, né? Não é permitido ainda. Em partidas em que o Bahia não estava organizado em campo. Pois é. Talvez não no coletivo. Só no coletivo. Titulares contra reservas, fato que não aconteceu durante o Campeonato Brasileiro. Deixa eu conversar aqui com o Paulo Andrade, com o Richarlison e com o intrépido Lédio Carmona. Eles estão lá no Newton Santos, presenciaram mais um bom jogo por lá. O Botafogo, imagino que tenha saído com um gosto bastante amargo. Você imaginava vencer em casa, né, Paulo? Para levar um resultado um pouco mais tranquilo, poder jogar com a vantagem a seu favor no jogo lá em Salvador. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo ao Troca, meu amigo. Obrigado, Diniz, Mansur, Jéssica, você ligado no Troca de Passes. Pois é, né? O gosto foi exatamente esse para o torcedor do Botafogo, um gosto meio amargo, até porque você falava da sequência negativa do Bahia. O Botafogo também chega a 3 jogos sem vencer. Teve o empate com o São Paulo, a derrota para o Cruzeiro e hoje o empate com o Bahia, que dá uma complicada, porque na semana que vem o duelo será em Salvador, na quarta-feira. Mas eu disse durante o segundo tempo, até aproveitando o gancho da análise dos nossos comentaristas, foram vários jogos dentro de um único jogo, né? Porque o Botafogo começa melhor, toma conta do jogo, faz o gol, Bahia toma as rédeas e parecia até, para aproveitar um time do grupo Manchester City, né? Ditando ritmo no primeiro tempo, banho de posse de bola, criando oportunidades até empatar. No segundo tempo, o Botafogo pega de novo as rédeas da partida, ou seja, nós tivemos bastante agitação e bastante trabalho para vocês, analistas, durante os 90 minutos. É isso, Paulo. Boa noite, amigos. Jéssica, Mansur, intrépido Diniz. A gente imaginava desde o nosso pré-jogo que o jogo fosse ser bom, né? Botafogo e Bahia, 2 times que jogam bola, vão proporcionar um jogo bom. Apesar dessa noite chuvosa no Rio, choveu o dia inteiro, afastou um pouco o torcedor, tivemos 20 mil pessoas aqui, quase 20 mil pessoas, e foi o que aconteceu. O jogo foi muito bom. E eu estou com o seu relato, estou com o Mansur também, né? O primeiro tempo começou muito favorável ao Botafogo, muito favorável. Esse é o gol do Carlos Alberto, que voltou agora do empréstimo à Bélgica para tentar ser útil ao Botafogo. Foi útil no primeiro tempo, apesar de ter cometido alguns erros defensivos, mas fez o primeiro gol. A partir daí, o Bahia tomou conta do jogo. Um gol no final, no contra-ataque. São 2 times de muita qualidade. O Bahia tem a vantagem de jogar em casa na Fonte Nova na volta, mas o Botafogo também tem muita qualidade, sabe ter contra-ataque, tem intensidade. Acho que é o confronto que está aberto. Richarlison.
Só para não ser repetitivo naquilo, boa noite, meninos e meninas, né? Boa noite, Jéssica, Mansur e Diniz, e a todos que nos assistem. Só para não ser repetitivo naquilo que o Lédio falou muito bem, o Mansur e o próprio Paulo, eu vou dizer o que eu acho que as duas equipes precisam melhorar para evoluir como equipe. Do Botafogo precisa urgentemente de um articulador. O Almada, que está com a seleção argentina na Olimpíada, pode ser esse articulador. Hoje o Savarino não rendeu, o Eduardo está fora, hoje o Savarino não rendeu, ficou muito preso à marcação do Bahia, dificultou as ações, principalmente de coletiva desse time do Botafogo, muito bem usando o Luiz Henrique, que mais uma vez fez um belíssimo jogo, no 1 contra 1, naquilo que ele é forte. O próprio Damian Soares soube entender que ele não precisa chegar no fundo todo momento, ele fez um lateral mais construtor, e quando teve a possibilidade do Luiz Henrique vir por dentro, passou, teve possibilidades no lance de perigo no segundo tempo, da finalização do Marlon Freitas, foi ele que cruzou a bola para trás. Então é esse o Botafogo que eu acho que tende a melhorar quando tiver esse articulador. Já do lado do Bahia, é claro que o Rogério ele entende que ele gosta muito mais de uma posse de bola. Hoje ele conseguiu entender que precisava ficar com a posse de bola, e mesmo tomando gol logo no começo da partida, depois tomou a rédea da partida, como que é normal desse time do Rogério, que não tem pressa, que faz conexões, que joga muito próximo, são 5, 6 jogadores muito próximos ali no meio campo, e aí por aquilo que o Rogério pensou para a partida de hoje, ele tirou o Everaldo, que no meu modo de ver é muito importante para esse time do Bahia, e colocou o Biel junto com o Tassiano, e aí faltou o peso ofensivo, faltou um jogador de área, porque o Bahia conseguia essas conexões, mas com muitas finalizações de média e longa distância, não conseguia penetrar, não conseguia ter força ofensiva, e aí quando o Everaldo entra, tanto é que uma das melhores oportunidades do Bahia no final do jogo é o Everaldo que faz. O Ratão teve uma e o Everaldo faz também. Então, assim, são opções que o Rogério tem, e no meu modo de ver, tô com a Jéssica na questão de um Bahia melhor sem a bola, que acontece muito de o torcedor reclamar que o Bahia fica muito exposto sem a posse de bola. Hoje o Bahia não teve tanta exposição, jogou um pouquinho mais próximo, principalmente os volantes entenderam que não precisa marcar, mas precisa diminuir os espaços, precisa não dar espaço para a equipe adversária. Isso aconteceu. E para a evolução para esse time do Bahia, precisa entender que quando tem a posse de bola, ser um pouquinho mais contundente, tentar algo mais vertical, não só ficar trocando passes. E tanto que o Bahia levou gols em 7 jogos seguidos. Né? Consecutivamente. Só a questão do articulador, eu concordo com o Richardson, o Botafogo nesse momento não tem no elenco, porque o Eduardo até deveria ser o Oscar Romero, mas o paraguaio não consegue botar a bola debaixo do braço e resolver. Então hoje ele nem entrou. Hoje ele nem entrou no jogo. Ele entrou de saída no fim de semana, quanto o Internacional também não foi bem. Então, vai ser o Thiago Almada, quando ele chegar da Olimpíada. Vai ser um jogador que o Botafogo investiu alto para fazer esse papel de articulador, para fazer a bola chegar na frente. Faz diferença, você perde o Eduardo, você perde o Júnior Santos, você perde o Jefinho, a rotação começa a ficar menor e o time vai ficando desgastado, porque os jogadores vão fazendo mais jogos com menos rotação, com menos alternativa de substituição. O Arthur Jorge busca o Cauê, vai buscando soluções, recruta de novo o Carlos Alberto, mas é diferente, né? E aí o nível vai caindo, a intensidade também. Não, e só para terminar, acho que um dos pontos positivos para esse Botafogo é o Igor Jesus, que na minha opinião fez mais um belíssimo jogo, mais uma opção ofensiva. Ele pode jogar com o Tiquinho, como jogou boa parte do segundo tempo, ele pode ser esse atacante como fez no início do jogo, ele traz boas possibilidades, porque ele não é aquele 9 que fica só esperando a bola chegar, não, ele sai, ele busca, ele abre movimentações, principalmente para o Luiz Henrique fazer essa passada aqui na diagonal. Então, assim, mais um bom jogo do Igor Jesus, que com certeza vai ser muito bom para essa temporada do Botafogo. E só para completar, o Alan tá entrando nesse ritmo também, tá jogando cada vez mais minutos, e tem pegado o ritmo, e vai ser muito importante para o Botafogo também. É outro tipo de jogador, outra função, mas é outro jogador que vai ser importante. E nessa questão dos elencos, Felipe, e da necessidade dos elencos, pelo excesso de jogos e tudo, o Bahia teve hoje no banco de reservas o Lúcio Rodrigues, que participou de alguns minutos contra o Internacional, hoje ficou só no banco de reservas, mas é um cara que custou muito dinheiro, a contratação mais cara da história do futebol nordestino, veio do Liverpool e é a esperança para muitos gols do lado do Bahia, e o Botafogo não conseguiu inscrever a tempo o Matheus Martins, que foi apresentado, aliás, foi anunciado agora, né? E veio do futebol italiano, estava na Udinese, revelado pelo Fluminense, também vai pintar como mais uma opção para o ataque. Claro, você sabe que eu estava ouvindo o Richardson falar sobre o Igor Jesus, e ele era até o motivo dessa pergunta que eu vou fazer agora, porque eu, o Mansur especialmente aqui, né, o Alex, que está mais frequentemente que a gente no Troca, a gente tem conversado muito sobre clubes que vão priorizar eventualmente as Copas em relação ao Campeonato Brasileiro. O Botafogo já faz mais trocas naturalmente, né, de jogo para jogo, independentemente da competição, então tende a ser mais natural essa mudança. E o Rogério, por exemplo, muda bastante no Campeonato Brasileiro no final de semana.
ele que costuma jogar mais ou menos sempre com a mesma base, né? Muda pouco de um jogo para outro. No final de semana ele poupou mais jogadores. Everton Ribeiro não jogou, por exemplo. No final de semana o Jean Lucas também ficou de fora. E o Botafogo já está mais habituado a isso. A questão, e a pergunta para vocês é sobre desempenho mesmo. Se o início do jogo hoje com Igor Jesus e não com o Tiquinho, vocês acham que tem a ver com esse rodízio ou com o momento vivido por ambos? Porque me parecia até que é o melhor momento do Tiquinho no ano, né? E hoje, especialmente, ele começou no banco. Mas só antes dos amigos, talvez a discussão não tenha sido, porque a opção recente em alguns jogos, foi os dois juntos. Na série do Júnior Santos foram os dois juntos. Isso. Talvez passado jogaram os dois. Talvez a opção tenha sido não pelo Igor Jesus no lugar do Tiquinho, mas pelo Carlos Alberto entrando por fora, com o Savarino fazendo a companhia ao Igor Jesus por dentro. Em tese, que a peça nova nesse xadrez foi o Carlos Alberto. É, por aí. Mas queria ouvi-lo sobre essa questão da prioridade. Como vocês imaginam que o Botafogo está disputando o título do campeonato? Vai lidar, que é muito importante para o Botafogo vencer, né? E uma competição e talvez o Campeonato Brasileiro, na situação que está, seja um atrativo. Como é que vocês imaginam que o português, treinador do Botafogo, vai lidar com isso? Até porque o Lédio falava, e o Richarlison concordava, é bom a gente citar o momento e o mês de agosto, né, reservado para essas equipes. Até 22 de agosto, times como o Botafogo estarão envolvidos em partidas de fogo, como foi essa contra o Bahia, como já começou contra o Cruzeiro no último final de semana, jogos grandes, como foi contra o São Paulo, e jogos da Libertadores, no caso do Botafogo contra o Palmeiras, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro brigando lá em cima, ou seja, a briga vai ser boa e pode ser um divisor de águas esse mês de agosto até o dia 22. A minha opinião sobre a entrada do Igor Jesus é opção pelo jogo, por aquilo que o Arthur Jorge estudou sobre a equipe do Bahia, para colocar um cara de lado com velocidade, que no caso foi o Carlos, né, e continuar com um atacante, mas que também fosse móvel, porque o time do Bahia estava tendo muita dificuldade em recompor, o que não aconteceu muito hoje, mas os jogos passados, essa era o diferencial do time do Bahia, tinha muita dificuldade em recomposição, e o Igor Jesus é muito móvel, o Igor Jesus, além de ter presença de área, ele abre possibilidades no seu entorno para uma penetração de outro jogador, ele fez muito bem o pivô nesse primeiro tempo, segurando muita posse de bola, esperando o time do Botafogo sair do campo defensivo. Então, assim, eu acho que essa possibilidade de ter os dois pode acontecer sim em outros jogos. Não vejo o Tiquinho sendo reserva e não vejo o Igor Jesus sendo titular. Eu vejo sim a inteligência do Arthur Jorge em ler o time do Bahia, por isso que ele entrou hoje com o Igor Jesus. Eu acho que também foi rotação, questão de minutos mesmo. Ele fez opção, a gente até especulou que ele poderia estar sentindo alguma coisa, a Júlia Guimarães viu ele tomando um remédio no banco, mas ele entrou muito bem no segundo tempo, né? Ele deve estar inteiro. Não me parece. Pode ter sido uma opção dele para rodar o elenco. Ele está com dificuldade de alternativo para rodar o elenco. E até a gente falava na hora da escalação. Foi uma boa escalação, que ele vai tentar espelhar o que é o Botafogo com o Júnior Santos, com o Carlos Alberto fazendo aquele papel. Ofensivamente, na função de ataque, o Carlos Alberto até conseguiu fazer. Um jogador com velocidade, que espeta o jogo, que incomoda a defesa, ele vai para cima, ele não tem medo. Mas ele errou muito defensivamente, ele não fazia recomposição. No lance do gol do Bahia, ele não apareceu para ajudar o Cuiabano, estava mal colocado também o Cuiabano, mas ele não fez a recomposição, ele estava completamente disperso no lance e acabou saindo no intervalo. E o próprio Savarino hoje, para atrapalhar os planos do Arthur Jorge no primeiro tempo, não fez um bom jogo. Estava mancando no intervalo. Não sei se ele jogou em condições 100%, acho que não. Acho que não jogou 100%, ele estava mancando, acabou sendo substituído também no segundo tempo. Então foi um jogo taticamente errado do Carlos Alberto e ruim na intensidade do Savarino. Isso aí acho que atrapalhou um pouquinho os planos do Arthur Jorge. Não, e só para terminar, quem faz a participação ativamente no primeiro gol e único gol do Botafogo é o Igor Jesus. Sim. Que no cruzamento do Damian Soares, ele no segundo pau, ele entende o espaço ali sobrando, ele ataca a bola, uma grande defesa do Felipe, né, do goleiro do Bahia, e na sobra o Carlos Alberto faz o gol. É isso, valeu, meus amigos. Paulo Andrade, Lédio Carmona, o Intrépido e Richarlison. Obrigado, meus amigos. Bom descanso para vocês aí, hein? Valeu pela presença de sempre aqui no Troca de Passes. A gente vai continuar falando mais sobre esse jogo. Carlos Eduardo Mansur já preparou aqui análises táticas pra gente desse jogo entre Botafogo e Bahia. Depois, mais tarde, falaremos também da vitória sobre o São Paulo. Mas ainda sobre Igor Jesus, Jéssica, Mansur, algo que me agrada muito nele, né? E foi assim hoje, a capacidade de retenção, né? Aquela bola quebrada, ele agindo como um pivô, ele bota a bola no peito, coloca no chão, sustenta a marcação do adversário e consegue fazer o time sair de trás quando está um pouco mais apertado. Ele é muito bom nisso. Com um detalhe, né? Quando ele e o Tiquinho jogaram juntos, eu acho que funcionou muito bem, mesmo que o Tiquinho também seja um jogador muito caracterizado por esse jogo de costas, por reter a bola, e às vezes inverte, às vezes tenta encontrar alguém atacando em profundidade.
O Igor Jesus complementou muito bem esse trabalho, em vários jogos. Ele deu várias opções ao Botafogo, ele e o Igor Jesus partindo em profundidade enquanto o Tiquinho fazia esse trabalho. Talvez o que tenha faltado hoje, na questão da articulação de jogada do Botafogo, o Arthur Jorge acaba não usando o Romero em nenhum momento do jogo, usa o Savarino por essa função por dentro, e eu acho que foi muito diferente para o Savarino sair às vezes da função do lado esquerdo e vir dentro, eventualmente buscar a bola e tentar participar da articulação, do que já receber como 10, digamos assim, por trás do centroavante. O Botafogo perdeu um pouco de peso na área, com um jogador de mais chegada, a menos, né, nessa função, e acabou não ganhando em articulação. O Botafogo sentiu. A entrada do Tiquinho, acho que o Botafogo cresceu, mas ele cresceu como um todo no segundo tempo. Me surpreendeu muito na primeira etapa. Eu nunca tinha visto o Botafogo fazer o que ele fez hoje. Durante boa parte do primeiro tempo, o Botafogo marcava com encaixes e perseguições muito longas, né? Talvez para tentar se adaptar a essa mobilidade do Bahia e ao acúmulo de jogadores por dentro. Então, o Damian Soares saía seguindo o Jean Lucas, o Bastos vinha com ele, o Bastos como marcador do Biel. O Bastos, que é o zagueiro pelo lado direito, ia sendo marcador do ponta, do jogador que partia da ponta esquerda no Bahia, com essa perseguição. O Savarino muito preocupado com o Caio Alexandre. Do lado esquerdo, o Carlos Alberto fazendo essa perseguição ao Ares, enquanto o Cuiabano acompanhava o Tassiano.